Bom dia! Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 7, o dever. Vamos agradecer a oportunidade de aprender com o Evangelho de Jesus. Vamos agradecer a Allan Kardec, aos nossos amigos espirituais, que nos dão essa sustentação gigantesca para que possamos continuar no caminho do bem, da verdade, da justiça, da honestidade, da graça de Deus sobre nós. Senhor, que nós possamos ser gratos em todos os momentos de nossas vidas, nós possamos aprender a gratidão. Que assim seja. Vamos lá então. Vou ler o dever, item 7, capítulo 17. O dever é obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida, encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Então, o dever tem a ver com pequenos detalhes até os mais elevados atos, ou seja, é aquele ditado que diz: quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, por exemplo, a pessoa que ela tem atitude, ela acha que não tem problema pegar R$1 que não é dela. A chance de ela pegar indevidamente um valor muito maior é bem maior do que se ela não pegasse nenhum R$1. Ou seja, a pessoa que faz uma mentirinha pequena tem propensão a fazer uma grande, tá ali aberto o caminho para fazer uma grande. Para quem se beneficia de uma forma injusta, de bem pouquinho, também tá a porta aberta para se beneficiar de uma forma injusta no grande, enfim. Aqui está dizendo que o dever encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral e não ao dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Então, que significa que o dever está relacionado a não nos deixarmos levar por emoções exacerbadas e nem pelas seduções do mundo. Seduções do interesse e do coração. Então, nós somos constantemente seduzidos pelos prazeres, pela matéria, pelas fortes emoções, e isso nos entregarmos a isso é contrário ao dever de cristãos. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. Então, suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. Então, é aquela coisa assim, a vitória do dever, a nossa vitória quando cumprimos o nosso dever, ela é nossa conosco mesmos. Ela é dentro de nós. Ela é uma vitória que nós percebemos que temos. Não é uma vitória em relação ao reconhecimento das outras pessoas, à percepção dos outros de que nós estamos indo bem, de que algo está dando certo em nossas vidas. Pelo contrário, muitas vezes esse dever que está falando aqui, que ele já esclareceu que está falando do dever moral, esse dever que está dizendo aqui, quando a gente cumpre com ele, muitas vezes as outras pessoas nem consideram que você está tendo uma vitória. Porque aos olhos do mundo, muitas vezes, o você deixar de viver, de se entregar a um prazer momentâneo, de você deixar você deixar de ser seduzido pelos interesses, pelo imediatismo, pelas fortes emoções. Muitas vezes isso é considerado assim, tá sendo bobo, não tá sabendo aproveitar a vida, não tá
vivendo de forma intensa. Então, às vezes, cumprir o dever e saber que tá indo no caminho certo é algo só seu com você mesmo, que ninguém mais vai considerar isso como uma vitória. Mas nós sabemos que é você com você mesmo, você está se superando, você está deixando de ser reativo para ser mais sereno, mais comedido, mais controlado nas emoções. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio, é isso que a gente estava falando. Você tem que escolher, né? Nós temos que escolher entre a nossa vitória íntima, independente do que o mundo vai dizer, e a vitória no mundo porque nós não seremos repreendidos. Essa é a maior dificuldade, né, gente? Porque se a gente erra em relação à moral, a gente nem é repreendido nesse mundo do jeito que ele está hoje. Do jeito que o mundo está hoje, você é celebrado quando você vai contra a moral. Você é celebrado quando você faz algo que não é bom. Quando você busca um caminho de mentira, de desonestidade, de diversas situações que são contra esse dever, você não vai ser repreendido. Essa é a maior dificuldade, porque o mundo nos estimula a seguir pelo caminho que não é do dever. Ele te parabeniza, ele não te repreende quando você não faz. Então, tá estranho minha boca, né, nesse vídeo. Esse é o de menos. Então, é muito mais fácil descumprir com o dever do que cumprir. Então, nós temos que ser fortes, corajosos, ir em frente, mesmo que tudo ao nosso redor esteja contra, ter a convicção íntima e usar o nosso livre-arbítrio a favor do que é certo. Esse aguilhão da consciência, guardião da integridade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece muitas vezes impotente perante os enganos da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas como este deve ser determinado, onde ele começa? O quê? O dever do coração. Eleva o homem, mas como que ele é determinado? Onde começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Quem diria, né? Que aquilo que a nossa avó já dizia, o seu direito termina quando começa o direito do outro, estava no Evangelho e é uma verdade. E termina no limite em que não desejaríeis vê-lo transposto em relação a vós mesmos. Gente, nada mais é do que fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, não é mesmo? É exatamente isso. Bom, então, fizemos essa introduçãozinha aqui em relação ao tema. Começamos o item 7, o dever, que está dizendo resumidamente que o dever é íntimo, é nosso conosco mesmos, não é para com as outras pessoas, não é para com as outras pessoas no sentido de que não é para buscar nelas o reconhecimento, não é para olhar para os exemplos do mundo, não é para olhar para o que é valorizado no mundo, é seu com você mesmo. Porém, tem a ver com as outras pessoas, acaba atingindo as outras pessoas, as nossas escolhas. Porque quando a gente ultrapassa o limite, que até onde a gente pode ir, acaba ferindo o direito dos outros. Então, por enquanto é isso. Amanhã a gente continua esse item 7. Com um coração cheio de gratidão por mais um dia de vida, pedimos, Senhor, aos nossos mentores, a Jesus, que nos guie, nos oriente, nos ajude a compreender e a agir, pensar, falar e sentir de acordo aos nossos deveres reais. Que assim seja.
Tchau, tchau.